Fala galera, então começar aí os estudos das leis de Newton é importante dentro da mecânica, dentro da dinâmica, as três leis de Newton, né? Entendendo que o estudo da força ele está relacionado, o estudo das forças resultantes, né, e as caracterização das forças estão relacionados aí nessa perspectiva dentro das leis de Newton, né, a questão da aplicabilidade dessas forças, né? Então o entendimento de força como a caracterização dessas forças a partir de vetores se torna importante aí no entendimento das leis de Newton, né? Então Newton ele propôs aí três leis fundamentais que são estudadas dentro aí da mecânica que dão aí respaldo para várias aplicabilidades aí no nosso dia a dia. Então a primeira lei, né, que é o princípio da inércia, que é a primeira lei de Newton, ela diz o seguinte: ele enuncia que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme e quando a resultante das forças que atua sobre si for nula. Ou seja, a gente pode entender o seguinte, que o princípio da inércia é um corpo em movimento, né, a partir do momento que uma força atua sobre ele, ele ganha movimento e assim a aceleração. Então um corpo em movimento, ele tende a ficar em movimento. Esse corpo só vai parar quando outra força atuar sobre ele. E se essa força tiver a mesma intensidade em direção oposta, esse objeto ele vai parar, né? Se nós pegarmos uma bola e arremessarmos, aplicarmos uma força para ela, se não tiver uma força oposta, por exemplo no vácuo, onde não tem nenhuma força atuando sobre esse corpo, essa bola ela vai ficar acelerada permanentemente, ao menos que outra força atue em sentidos opostos para que ela possa parar. Pelo contrário, também podemos entender que a inércia quando um corpo está parado. Então podemos aí destacar que um corpo parado tende a ficar parado, né, sem movimento, ao menos que uma força atua sobre ele. Então se nós pegarmos essa bola e deixarmos ela em cima de uma mesa, aquela bola, ao menos que uma força seja aplicada sobre ela, a aceleração dela vai ser zero. Ou seja, ela não vai ter velocidade. Só vai quebrar essa inércia nessa bola quando nós aplicarmos uma força sobre ela. Então entender isso é importante, e aí traz o entendimento lá da cinemática, né? Como que um corpo ele é acelerado, como é que um corpo entra em movimento? É quando uma força atua sobre ele, né? E isso é o princípio da inércia, Newton enunciou. Ou seja, força resultante, como vimos aqui, é igual a zero, e a velocidade é constante. Então a velocidade constante e zero, o corpo está em repouso. A velocidade constante diferente de zero, ele entra no movimento retilíneo uniforme. Então, como eu acabei de dizer para vocês, colocar aí essa explicação. Então, se não atuar nenhuma força nesse corpo, ele vai permanecer em repouso. Para mim quebrar essa inércia dele, eu vou ter que aplicar uma força sobre ele. À medida que eu aplico essa força, ele começa a ter movimento, a ter velocidade, e aí ele entra no movimento retilíneo uniforme. Portanto, nós podemos entender que força 1 mais força 2 é igual a uma força, que é igual a zero. Então, como que fica igual a zero? Se nós tivermos uma força em sentidos opostos, se essas forças tiverem a mesma intensidade, esse bloco aqui vai permanecer em repouso. Em repouso. Se essa força for 10 newton e essa for 10 newton, então ele vai permanecer em repouso. Agora, se uma força for maior, uma força puxando para um lado, for uma intensidade maior, ele começa a ter variação de velocidade, e essa variação de velocidade quebra a inércia dele e ele começa a ter movimento. Portanto, esse movimento ele vai ser proporcional à força aplicada ao objeto, ok? Então, quando a resultante for nula, o corpo permanecerá em repouso ou se deslocará com movimento retilíneo uniforme, ok? Então, aqui está um exemplo: forças em sentidos opostos. Aqui temos aqui é a questão do vetor, né? Como é que nós calcularemos a resultante aqui? Força resultante é igual
força 1 menos força 2. Então nós teríamos a resultante aí para esse bloco, né, em sentidos opostos. Observe outros exemplos, né, a tendência de permanecer em movimento quando essas bolas elas se deslocam nesse sentido aqui, ó, aqui num plano, né, que inclinado, ela vai em direção ao solo, né. Da mesma forma aqui, ó, a tendência de permanecer em repouso. Se você pegar aquela experiência de uma moeda, colocar um copo e puxar o papel com uma intensidade grande, o que vai acontecer com a moeda? Ela vai cair em linha reta, ela vai bater e vir aqui no copo, em linha reta, né? E aqui da mesma forma. Então aqui o que acontece? As bolas elas vão se deslocar nessa direção e a moeda, observa aqui no segundo, aqui na outra figura, ó, ela já está no fundo do copo. Então aqui é uma aplicação quando o corpo ele ganha a velocidade e portanto a aceleração. Então o corpo em movimento ele tende a ficar em movimento, um corpo parado ele tende a ficar parado. E uma aplicação importante aí na primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, é a aplicabilidade do cinto de segurança em um carro. Quando você coloca o cinto de segurança no carro e porventura há uma colisão nesse móvel, né, nesse carro, o seu corpo ele tende a continuar na aceleração que estava o carro. Porém o cinto de segurança ele prende, né, ele prende e não deixa que o seu corpo ele continue aquela aceleração. Então a força contrária atuando aí no seu corpo. Então por isso que é importante a utilização aí do cinto de segurança, é uma aplicabilidade aí o princípio da inércia. Se porventura você não tiver com cinto de segurança, seu corpo vai ser arremessado pelo para-brisa e consequentemente, né, e na pior das hipóteses, você vai vir a óbito. Então, o importante é a utilização do cinto de segurança, e quem explica aí fisicamente, dentro da física, a questão científica da utilização do cinto de segurança é a primeira lei de Newton e o princípio da inércia, ok? Então aí temos exemplos e entendimentos aí introdutórios, né, de introdução aí da inércia, a primeira lei de Newton.